Alô, amigos, boa noite. Bem-vindos ao nosso estudo desse novo curso que estamos realizando aqui pela AMI Brasil e o Núcleo de Psicologia e Espiritismo da AMI Brasil. Nós estamos dando início ao primeiro capítulo do estudo das contribuições de Joana de Anjos para a análise dos problemas mentais. E hoje eu estou com a Carla Pampandreus, que é psiquiatra, colabora conosco ali na Mergues. Bem-vinda, Carla, que vai estar com a gente aí, cooperando nesse tema de hoje. Quer dar um alô, Carla, pessoal? Muito obrigada, Gelson. Primeiro, eu queria parabenizar por esse novo curso, agradecer pelo convite, é uma honra participar desse capítulo que tu fez no livro, esse tema que a gente tanto gosta, e agradecer a todos que estão nos ouvindo pela atenção desde já. Muito bem. Hoje, então, estamos trabalhando o capítulo 1, né, que é o mundo doente, as doenças contemporâneas e os distúrbios coletivos. A ideia, como a gente comentou na semana passada, é que seja um processo dinâmico com o público que nos assiste. Então, nós vamos começar debatendo, eu e a Carla, aqui, mas na medida que vocês quiserem colocar alguma questão, algum comentário, a gente vai dialogando com vocês para fazer um movimento mais dinâmico em cima do texto do livro. Então, para dar início assim, ao nosso movimento, né, trazendo essa questão que o capítulo nos coloca, é justamente trazer as contribuições de Joana de Anjos em relação ao mundo moderno e às patologias que nós vivemos atualmente. Um mundo que está doente, né? Essa doença que se manifesta na nossa própria realidade interna, né? A gente sabe que há uma crise generalizada em todas as áreas, e, para vocês terem uma ideia, pelo menos 20% da população sofre com algum tipo de distúrbio mental, né? Ou vai sofrer, né, de alguma maneira, em alguma da sua vida. E a ideia é que a estimativa é que 1/3 das pessoas irá sofrer algum transtorno mental no decorrer das suas vidas, né? E de uma certa maneira, essa realidade desse mundo doente se manifesta na própria realidade da vida fora de nós, no estilo de vida, na arquitetura, na economia, né? A economia maníaca, os prédios anorexos. Então, de uma certa maneira, essa patologia ela se manifesta dentro e fora e envolve percepção, visão de mundo, estilo de vida e também as estruturas que sustentam a nossa sociedade atualmente. Eu não sei se Carla quer trazer alguma coisa a partir disso, para a gente começar a pensar essa questão. Sim. Acho interessante nós vermos assim esse conceito de sintoma moderno, né? Porque nós temos muito esse hábito de dizer que a culpa é, enfim, daqueles que já vieram, ou se não dos jovens. A gente vê os adolescentes com muitas patologias, agora com a pandemia, principalmente os idosos, as crianças e os adolescentes sofreram muito, né? E a gente tem muito essa tendência de criticar e dizer que no nosso tempo era melhor. Então, na verdade, os adolescentes, eles são só um dos grupos, vamos dizer, que estão sentindo essa pós-modernidade, porque ela vai afetar em todos nós, né? Ao longo do capítulo, o Gelson vai falar sobre isso, sobre como em todas as áreas e todos nós estamos sofrendo, seja aquele idoso ou aquela mulher, aquele homem que não quer envelhecer, seja aquela criança que está precocemente sexualizada, né? Ou aquele adulto que está, de certa forma, duelando ou competindo com o filho, ou no trabalho, né? Não há o que a gente trabalha o suficiente para ter o dinheiro no final do mês, está tudo inflacionado do cara. Isso vai gerando um aumento da carga laboral, né? Um aumento da ansiedade e também vai gerando um estresse muito grande, generalizado, em todas as áreas, né? Eu vi até vídeo de cachorro tendo crise de ansiedade, não sei se isso era comum antigamente, né? E é verídico, as pessoas, os veterinários, eles estão também investindo nessa parte cognitiva, porque claro que a gente sabe que os bichos pegam as nossas neuroses, então nós somos, e digo nós, me incluo, óbvio, mais neuróticos do que nunca, né? E então eu gostaria de pensar um pouquinho assim
sobre esse estresse de maneira global que está assolando a sociedade, né, que nós estamos muito distantes da paz atualmente, né, com muito estímulo, uma cacofonia intensa, sempre tem alguém fazendo barulho, né, nós não conseguimos relaxar, muita luz, muita informação, e isso, claro, vai gerar o estresse. Tem, assim, Gerson, aquele bem conhecido, uma teoria, né, do sapo na panela, que diz que quando uma panela está muito aquecida, hiperaquecida, e coloca o sapo, ele pula. Mas se essa panela for aquecendo lentamente, esse sapo vai achando adaptações e ele consegue permanecer. Então a temperatura é a mesma, só que ele teve tempo para se planejar, para se administrar naquela loucura, né, que se tornou a vida dele. Então, de certa forma, nós, homens, mulheres, crianças, nós somos como esse sapo que foi se acostumando a essas barbáries, né? Que foi se acostumando com as notícias de homicídio, que foi se acostumando com a luta injusta no mercado de trabalho, que foi se acostumando a cada vez dormir menos, a dizer que está corrido, mas que está conseguindo, né? Que foi se acostumando ao efeito sanfona, de engorda, emagrece, deprime, enlouquece muitas vezes, e a gente vai achando que isso é o normal e muito, muito comum usarmos o termo a vida é assim mesmo, né? Então, isso vai gerando no corpo muitos malefícios. Isso vai fazendo com que nos tornemos pessoas inflamadas, no sentido mais amplo da palavra. Então, as questões inflamatórias elas vão aumentar, tanto naquele que tem uma doença crônica, autoimune, quanto naquele que está obeso, quanto naquele que está estressado. E se estressados somos todos, então isso quer dizer que nosso fator inflamatório está totalmente descontrolado. Isso vai causar aumento de doenças crônicas, isso vai causar piora da nossa qualidade de vida. Então, a partir daí, né, nós vamos ter uma ativação das vias de alarme do sistema nervoso periférico, ou seja, nós vamos ter um aumento muito grande quando nós estamos estressados, né? Um aumento da pressão arterial sistêmica, o aumento da glicose, o aumento do cortisol, o aumento do fator de coagulação. E é muito comum, então, uma pessoa, por exemplo, que vai procurar o médico, né? Ela vir encaminhada do seu cardiologista, do seu geriatra, do seu clínico, dizendo, olha, a minha diabetes está descompensada e o meu clínico falou que eu tenho que ir no psiquiatra. E eles chegam, às vezes, apavorados, porque eles dizem, tem aquele preconceito ainda, isso é médico de louca, não estou louca. Mas ela é uma pessoa que está extremamente estressada e realmente, por entrar nessas vias de inflamação, essas vias que a pessoa não está conseguindo por conta, né, do cérebro suprir, ela acaba melhorando com o antidepressivo e, geralmente, normaliza a pressão arterial, normaliza a glicemia, assim como o estilo de vida que a gente sabe que muda os laboratórios, né? Os exames laboratoriais. Então, eu acho interessante, assim, né, Gelson, a gente poder pensar nessa perspectiva de como isso afeta a nossa vida, né? Não é uma coisa simples, a gente banalizou aquilo que não poderia ser banalizado. A gente vê que essa crise que se vive, ela tem implicações em todas as áreas da sua vida. A nível físico, né? A gente vê que esse sistema todo, que a nossa saúde está entrando em colapso, né? A gente vê essas síndromes metabólicas, né? Alterações de tudo, a questão do nosso mundo mental também, da parte psicológica, com as questões do suicídio, vários sintomas acontecendo, síndrome de pânico, depressão, a questão ecológica, a poluição, estilos de vida adoentados, né? Impulsividade, violência, uma série de sintomas que vão agregando na nossa vida e que parece, como tu falaste, né, Carla, banal, porque essa geração já reencarna dentro desse campo de experiência caótico, com falta de referência, e parece que isso acaba se tornando, infelizmente, né, um jeito de ser do homem moderno. Né? E é justamente a importância de a gente começar a reconhecer, né, esses sintomas que acabam se tornando banal, ou seja, a banalidade acaba também sendo um sintoma
da pós-modernidade, né? É um dos grandes aspectos que, de uma certa maneira, perpassa a nossa vida, né? Existe uma pesquisa feita de universitários em São Paulo e que levantou justamente que tipo de sensações, sentimentos mobilizavam eles atualmente, né? Em relação à vida deles, a forma que eles se relacionam com eles mesmos, com os outros, de maneira geral. E o que foi levantado era falta de perspectiva de vida coletiva, individualismo, alienação e apatia e uma profunda descrença de si próprio. Então, isso eu acho uma coisa bem delicada, né? A questão da alienação é uma questão que a gente vê bastante presente, com sintomas mais ativos em vários campos. A gente vê isso nos adolescentes, nos jovens, nas situações dos jogos online, há uma alienação de ficarem presos naquele mundo virtual, mas a questão da alienação não é só do ponto de vista concreto, mas sim também uma alienação do que acontece dentro de si mesmo. Então, há uma dificuldade de discriminar o sentimento, de avaliar a realidade interna, de se perceber, de poder, de uma certa maneira, até se reconhecer que tem sentimentos. Então, a gente vê que tem todo um campo aí de fatores favorecendo esse momento que a gente pode dizer que é um cenário apocalíptico, né, na nossa vida, né? E Apocalipse não é só o final do mundo, não é só a ideia de um juízo final, mas Apocalipse quer dizer uma grande revelação, né? A revelação de um grande conhecimento. Então, a gente está, nesse momento, vivendo realmente um grande acontecimento que está se revelando para nós, a nossa sombra e a possibilidade de fazer consciência em favor de uma mudança, né? E essa aqui é o grande desafio nosso, né, Carla? Uhum. O Otávio Tobias Mandrali vai perguntar: isso reflete nosso paradigma relacional humano, evidenciando uma certa falência? Eu acho que nessa pergunta dele, ele vai eu pensei nos aplicativos, né, de relacionamentos, em como há um lado A e o lado B desse homem tecnológico, assim, que a Joana de Ângeles traz, né, que muitas vezes, muitas coisas a gente substituiu pelas telas, tem tanto um aspecto positivo quanto o negativo, né, porque não é comum as pessoas, principalmente em capitais, assim, não terem amigos, não terem conversas temperadas, não terem conversas profundas, não poderem ser elas mesmas. E aí, no próprio capítulo do Gelson, acho que ele pode falar melhor, há essa identificação com a persona. Então, às vezes, no mundo virtual, como metaverso, né, como um joguinho em que tu socializa, e muitos adolescentes só têm esse tipo de socialização, é bem comum, eu estou identificado com uma coisa virtual, que não existe, né? Ou no Instagram, então eu valho conforme os likes que eu tenho. Então, realmente, se essa pessoa ela não tem uma estrutura, uma base, uma raiz, ela não vem assim com uma formação de self minúsculo, né? De uma forma adequada, assim, de saber quem ela é, os valores, a família, enfim, ela realmente vai se identificar com essa persona, do personagem, ou coletiva, ou o que ela acha, né? Que são aquelas pessoas que ditam as regras. Então, aquele ator, aquela cantora, aquele youtuber que está na moda, famoso, que é cheio de conflitos, mas vende ali, ganha muito dinheiro em cima disso, ele acaba se espelhando naquilo. E daí também os transtornos de imagem, né? As meninas nunca vão ser magras o suficientes, os meninos, eles nunca vão ser também interessantes o suficiente, né? Muitas vezes não respeitando a sua própria natureza. E aí a gente vê vários tipos de transtornos, assim, dessa parte corporal, em que as pessoas valem pelo que aparentam, pelo que parecem, e cada vez mais afastados do self, né, Gelson? Uhum. É interessante que quando ele coloca essa questão, Otávio ele faz referência ao Walter Benjamin, da escola de Frankfurt, e ele cita, né, o Walter falando dessa pobreza de experiência, né, que o homem no início do século já se mostrava pobre de experiência, né, e isso realmente já vem de um processo histórico, desde o Renascimento, onde
a Revolução Francesa, e, em especial influenciado pelo iluminismo, né, gerou, né, essa crença, né, do o homem como ser autônomo, autossuficiente, universal, movido pela crença que, por meio da razão, podia atuar sobre a natureza e a sociedade. Então, se por um lado isso gerou várias transformações na nossa vida, como liberdade, ganhos importantes dos direitos civis, né? Por outro lado, foi se afastando dessa conexão mais direta com a vida, da própria espiritualidade, e isso, com a tecnologia acontecendo, né, vai justamente gerando, nessa questão que a Carla falou da persona, né, esse homem voltado para fora, né? Esse homem que quer dominar o mundo, quer controlar a realidade pela tecnologia, pela racionalidade, e vai esquecendo dessa realidade espiritual. Né? E aí, de uma certa maneira, na medida que a sociedade se torna uma sociedade de consumo, o próprio ser humano se torna uma mercadoria de consumo também. Né? E aí começa uma série de realidades que, aos poucos, vão tomando forma no nosso jeito de ser. Né? E o Bauman ele vai dizer que viver entre uma multidão de valores, normas e estilos de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, não só é perigoso, diz ele, mas como cobra um alto preço psicológico. Então, essa é a realidade da gente. Realmente, a experiência, né, a experiência humana, ela vai dando lugar a um processo que é pulsional apenas, de poder liberar os pulsões. Descarga pulsional, prazer, culto ao corpo, mas não consciência, porque a experiência, realmente, numa experiência bem vivida, exige tomar consciência do que se passa com a gente, exige também valorar aquela realidade, que é dada pelo sentimento. E a gente vê um empobrecimento da cadeia metafórica do homem. O sujeito moderno ele não consegue simbolizar, metaforizar, falar do sentimento. É uma realidade que a gente vai percebendo de uma pobreza cada vez maior em relação às qualidades, não só de relacionamento, mas as qualidades também dos processos internos que medeiam a relação dele com ele mesmo e dele com o mundo. Né? Então, isso é um grande desafio. Sim, e essa questão, né, Gelson, dessa questão de uma intolerância à frustração, porque o estímulo é muito rápido, o celular está sempre conosco. Hoje em dia a psiquiatria já está trazendo essa questão de diagnósticos em relação ao uso de tela excessivo, né? Todos nós, de algum grau, a gente está meio que escravo, assim, porque muitas coisas até profissionais são feitas pelo WhatsApp, né? Enfim, as coisas estão muito atreladas a isso, a nossa ansiedade aumenta. E daí, quando a gente está, assim, muito hiperresponsivo, muito intolerante, né? E com esse estresse pertinente, com toda essa crise de forma global, interna e externa, vão tendo, inclusive, alterações nas nossas estruturas cerebral. O estresse crônico ele vai aumentar a amígdala, que é a região do cérebro responsável pelo medo, né? Reação de luta ou fuga. Então, isso vai me deixar mais responsivo, até um pouco mais nervoso, né? E também vai ter uma diminuição do hipocampo, que é a região do cérebro responsável por reter novas memórias. Então, muito comum hoje em dia os diagnósticos precoces de TDAH ou DDA, que chamam de transtorno de déficit de atenção. Muitas pessoas estão se diagnosticando, jovens principalmente, porque estão muito estressados. Então, vão já atrás de um estimulante que vai deixar eles ainda mais ansiosos que a Ritalina, né? Quando usado sem critério algum, né? Os testes que a gente tem para aferir isso são um pouco fracos, teria que ter um acompanhamento mais prolongado, e as pessoas não querem gastar tempo, né? Perscrutando assim, as suas atividades, suas rotinas, o seu grau emocional normal, a gente quer respostas rápidas, né? Todos nós. Então, até uma frase, acho que é do Freud, que ele vai falar algo assim, que nós somos mais moralistas do que supomos e mais imorais do que demonstramos. Claro, ele vai falando em outros contextos, mas eu penso assim que para o organismo, para o nosso cérebro, nós somos muito mais imorais do que a gente pensa. Se nós estamos com estresse, com fator de inflamação ali circulando, nós encarnados,
vamos buscar o sistema de recompensa. Nós vamos tentar buscar aquilo que nos acalme naquela hora para a gente continuar ativo, né? Então, nós vamos tentar usar alguma coisa, por exemplo, um doce que é ótimo, assim, né? Ou comidas ultraprocessadas que são ricas em gordura, em açúcar. Isso vai momentaneamente descer o nível de cortisol. O problema é que depois aumenta de novo, mas naquela hora a gente se sente bem. Ou quando eu estou tomando ali um copo de cerveja, um drink ou um vinho, daqui a pouco eu posso achar aquilo tão prazeroso que eu vou encher meu corpo de etanol porque eu realmente sinto um bem-estar que há tempos eu não sentia. Ou eu vou ficar com aqueles bingings por compras, né? Bem comum a gente hoje em dia ver pessoas que entram em joguinhos que não fazem o mínimo sentido racional, né? E se endividam e compram porcarias pela internet. Tem até uma nova modalidade que a pessoa compra uma coisa sem saber o que é, pelo gozo de descobrir na hora. Imagina, tô jogando dinheiro fora, né? E não é algo racional. Racionalmente, aquela pessoa tem noção de que ela não pode gastar aquele dinheiro, né? Que aquilo é inútil depois de um tempo. Mas na hora dá bem a sensação do adicto, né? De baixar o cortisol. E aí a gente consegue ir mantendo, porque a gente não se percebe. É difícil parar, porque primeiro não tem tempo, e segundo, porque é ir ao encontro do desprazer, se olhar e ter que recusar algo que naquele momento parece muito reconfortante. Então a gente vai tentar sempre ativar essa região estriatal aí do cérebro, né? Porque o nosso córtex pré-frontal, ele vai estar, principalmente na parte medial, ele vai estar mais desajustado, desassistido. Eu vou ficar como se fosse uma pessoa com demência. Então, outra coisa comum acontecer ali pelos 40, as pessoas virem, olha, eu acho que eu tô com Alzheimer, porque eu esqueço tudo, e daí o marido, a esposa confirma, realmente, eu falo com ela, ela esquece tudo. É uma pessoa que está extremamente estressada, né? Ou em burnout, que é um termo mais moderno, seja pelo motivo que for, por todos esses motivos de caos. Então, é óbvio que muitos desses transtornos, eles começam a ter essa causa através dessa ansiedade não percebida pelo indivíduo, ou percebida, mas todo mundo vive assim, então a gente continua, e acaba não tendo muitos lugares de escape para isso de forma saudável, já que, como o próprio Gelson diz, a gente é muito mais primitivo do que anjo, né? E a Joana de Ângeles vai falar do cérebro triúnico, então o nosso sistema reptiliano, subreptiliano, ele é muito mais consolidado nos nossos seres. Nós vamos buscar aquilo de uma forma mais animalesca, de uma forma mais fisiológica, primitiva, e justamente o desafio é construir esse ser mais pautado numa razão de self, numa razão espiritual. Isso tem a ver com o que a Ellen Freitas, de uma certa maneira, comentou aqui. Tem vários comentários que já estão sendo feitos. A gente vai começar a dar uma olhada no que o pessoal está trazendo, mas a Ellen fala desse antagonismo entre as forças arquetípicas, né, que se apresentam tanto como na maneira egóica, que a gente quer controlar o mundo, de outro lado, as pulsões e as complementações sombrias de compensação nossa. Então, isso que a Carla está falando tem muito a ver com isso, né? E claro que ela pergunta se somos alienados em nós mesmos. Sim, somos alienados em nós mesmos, que o individualismo é uma forma de alienação. Esse comportamento de jogos e vida virtual é uma fonte de alienação, e tem essa alienação interna que se apresenta aí, nessa dinâmica, que resulta tudo isso que a Carla está falando aí, né? Uma tentativa de compensar essas forças antagônicas, de compensar através desse ego que quer cada vez mais poder, autossuficiência, que quer o sucesso, que quer o reconhecimento, que quer a gratificação, e, ao mesmo tempo, uma regressão da libido nesses movimentos antagônicos que estão ligados a um primitivismo, esse atavismo do passado que ressurge, né? no extremismo, no aumento da violência, nessas pulsões que não são mais elaboradas pelo ego, né? Então, a gente vê um ego que parece que está se construindo, mas apenas ele é um falso eu, um ego imaturo, que, na verdade, não consegue conter os seus próprios impulsos. Então, essa alienação envolve uma certa onipotência do ego, mas, de uma certa maneira, emocionalmente, um infantilismo, uma regressão infantil
aonde as pessoas estão movidas por essa reatividade, né? Então, essa de mediar, como eu falava, não acontece mais. Então, as pulsões que têm que ser elaboradas pelo ego para ser traduzidas de maneira mais humana estão vindo de maneira muito primitiva, e por isso a falta de limite, as pessoas facilmente explodem, o excesso de violência, esses impulsos de automutilação, suicídio, tudo isso envolve essa incapacidade do ser humano atualmente de conter seus impulsos e poder traduzir isso de maneira mais elaborada. Então, isso é um grande efeito desse processo que, de uma certa maneira, representa uma forma também de alienação, né? Até a Alice Diniz aqui, que ela comenta uma publicação que foi feita na TV, né? No jornal, apareceu uma mãe que queria vender a filha, né, no shopping para fazer um botox, né? Isso é onde chega, né, o nível de critério de loucura das pessoas, né, que coisificam a vida dos outros, né, e matam, e vendem, e exploram com tanta facilidade, sem critérios emocionais e sentimentos mais elaborados, né? Com certeza. Tem até uma história que saiu na internet também, uma publicação, não sei se era verídica, mas muitas pessoas repostaram, que era essa questão de um cliente da Apple também, que vendeu um dos rins para comprar o último, que tinha que ser o último, né? Então, eu tenho a impressão que foi verídica, mas se não, a metáfora também serve muito bem, e essa banalização da vida é a mesma que o assassino sente ao matar a sua vítima, né? Então, quando o assassino, né, a pessoa que comete um crime contra a outra, ela está com medo, ela age no impulso, aquela vida não tem valor para ela. Então ela mata, e o serial killer que vai fazer isso de várias vezes, cada vez que ele mata, ele vai banalizando cada vez mais, e o psicopata, a gente sabe, estudando, né, o conflitos existenciais da Joana, ele tem essa dissociação tremenda do ego com o self. Então, se pro ego aquilo faz sentido, a minha moral, ela fica soterrada, né? Eu não tenho mais esse acesso. E isso me lembra muito que o próprio Jung ajudou, né, na construção do Alcoólicos Anônimos. Eu gosto muito da ideia do PS que eles usam no livro azul, do poder superior que eles chamam. Então, para participar do Alcoólicos Anônimos, não precisa ter uma religião, mas tu tem que acreditar que existe algo mais forte que tu, maior, mais poderoso, porque sozinho, né, a mensagem é essa, o ego não está dando conta. Então, eles chamam de PS, nós vamos chamar de self, vamos dizer assim. Então, eu posso não conseguir achar uma lógica nas minhas funções, né? Agora, se eu acreditar que sou as minhas dificuldades, porque tem mais isso é um ato de humildade, né? Então, nós nos tornamos heróis e heroínas da nossa rotina, nós temos que ser maravilhosos, nós não podemos falir, e se quisermos ter algo assim valioso, seja para o corpo, seja materialmente, nós vamos pagar qualquer preço, porque isso é o que nós somos, né? Por essa dissociação. Então, essa busca de estar com pessoas assim que socialmente apoiam, que a gente vai chamar de amortecedores sociais, né? São pessoas que tu pode ser tu mesmo, que se ajudam e que um impulsiona a vida do outro. Isso vai mimetizando um pouquinho esse estresse, essa ansiedade, os nossos problemas que todos temos, né? Então, a própria ideia do conjunto ali do AA ajuda muito a gente a desenvolver um ser melhor, que é a mesma coisa que acontece com algumas mães que têm filhos, né? E que conseguem, muitas ficam mais felizes, não só pela criança, mas porque estão cuidando de outra criatura que não elas mesmas. E isso provoca um efeito saudável no nosso organismo, né? O sistema nervoso central, ele é feito para sermos generosos, porque nós nascemos sem capacidade de autocuidado. A gente precisa de um segundo, de um terceiro para cuidar. Isso é da espécie, né? Em cima disso, a Emílio está perguntando como que podemos diferenciar a quantidade de pessoas com transtornos mentais e estarmos num momento de transição numa sociedade sem valores, também com inúmeros espíritos ainda desajustados, reencarnados. Quer comentar essa questão, Carla? Posso comentar.
Segundo o Manuel Filomeno de Miranda, não existe nenhum transtorno psiquiátrico sozinho, ao Léo, né? Se a gente está numa vibração que vai contra as leis divinas, do amor, da razão, da beleza de Deus, a gente vai sintonizar com aquele que também está atordoado, né? Mas a verdade é que, às vezes, nós nos preocupamos muito, assim, em taxar se é um transtorno mental ou não é, né? E na verdade, nós não precisamos ter uma categoria, um CID, vamos dizer, um Código Internacional de Doença, para procurar auxílio. A gente pode estar com uma dor de alma muito grande, isso não necessariamente ser uma depressão, ser uma ansiedade, ser um transtorno de personalidade, que outro que está na moda é o transtorno de personalidade borderline, né? Tem pessoas que simplesmente, como lá atrás, estão assim, imaturas, né? Estão descompromissadas, estão num período mais difícil, e não necessariamente vão ser categorizadas. Porque, grosso modo, muitas dessas doenças, elas vão precisar de psicoterapia, elas vão precisar, muitas vezes, sim, do auxílio medicamentoso, mas, sobretudo, o que a medicina mais fala é mudança de estilo de vida. E isso vai abordar vários pilares que servem para todas as pessoas, né? Não sei se tu tens alguma outra questão que tu Na queira. verdade, essas duas coisas, como tu falou, vêm junto, né? Essa transição da sociedade planetária envolve uma liberdade extrema e um momento de confronto com a nossa sombra, com a nossa sombra individual e coletiva, né? E o Pop Jung vai dizer aqui que hoje em dia há um colapso, e esse colapso é resultado de uma consciência intelectual exaltada e unilateral, que vê a vida só de uma perspectiva e que se afastou justamente da sua essência, das suas imagens primordiais, gerando atrofia de certas da nossa sensibilidade, gerando todas essas consequências aí que a gente vê de ser nervoso, alterado, problemas insolúveis, desorientação, um emaranhado de situações de conflito. Então, de uma certa maneira, o que essa transição planetária, esse momento de crise que a gente vive, nada mais é do que o acúmulo de um processo que vem acontecendo através da história da humanidade e que resulta agora no preço que a gente está pagando pela nossa inconsequência e pela falta de compromisso e responsabilidade do ponto de vista espiritual, ético, conosco mesmo e com o mundo. Né? Então, e aí eu tenho uma mensagem do Bezerra que diz que atualmente as trevas estão soltas, né? Tanto encarnadas como desencarnadas. Então, é uma grande oportunidade, né? Que está vivendo. Né? A crise em chinês é Eiji, perigo e oportunidade. Então, a gente está num momento delicado e então eu acho que não dá para separar realmente uma coisa ou outra. O nosso momento atual, enquanto transição planetária, é de crise, é de conflito, é então de transtorno, é de dor, é de enfrentamento de várias questões de um homem que está adoentado espiritualmente acima de tudo. Uhum. O João também está questionando aqui a dificuldade de aceitar a frustração pode ser um dos males que desencadeiam o que está apresentado no capítulo. Eu diria, João, que a frustração já é um sintoma. E, claro, e a pessoa frustrada, né, a gente vê esse sujeito moderno insatisfeito, né? O homem insatisfeito. Né? E é interessante que essa visão de crise, de um momento terrível, isso é visto em todos os povos. Até os índios Yanomami, aqui no Brasil, eles falam da queda do céu, né? E que eles tentam manter a floresta viva, mas que os brancos põem em perigo, insistem em destruí-la. E que, se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra e os Chapiri, que são os espíritos da floresta, né, que descem das montanhas para brincar na floresta, vão desaparecer também. Né? E aí fugirão, diz os Yanomami. E aí não tem como mais chamar, o xamã não pode mais se comunicar com os espíritos para buscar sabedoria
dos espíritos em favor da comunidade. E aí todos os seres malévolos vão surgir, né? E gerando um caos, segundo os índios. E aí os xamãs vão morrer e, consequentemente, o resultado disso é a queda do céu, né? Se não tiver nenhuma força para sustentar o céu, ele vai despencar e vai desabar sobre nós. E uma das questões que os Yanomami colocam é que chamam os brancos do povo da mercadoria. Na nossa relação doentia com a terra e com os ossos, de exploração, de consumo, né? Então, eles chamam a gente o povo da mercadoria, e que nós sonhamos com ouro, né? Ou seja, a nossa fantasia, nossa imagem, segundo o povo Yanomami, não tem sentido, né? Porque a gente está nessa avareza consumista, enlouquecida, né? Enquanto que os sonhos para o Yanomami é aquilo que dá sentido à vida deles, né? E que nossos sonhos são os sonhos de algo que não tem sentido. Então, em vez de sonharmos com outro, que é a proposta do Yanomami, sonhar com outro como algo que é importante para a nossa vida, a gente sonha com o ouro, segundo eles. Então, todo esse movimento aí que eles apontam em relação ao homem branco, né? Que representam, de uma certa maneira, esse esvaziamento emocional e uma falta de significado e sentido. Então, a grande crise da pós-modernidade é a falta de sentido, vai levar a uma insatisfação e uma frustração, né? Então, a frustração é um sintoma disso, e, por sua vez, a insatisfação e a frustração vai gerar novos sintomas, né? Que é esses apelos consumistas, essa falta de incapacidade de tolerar o outro, e assim por diante. Então, é uma escalada de sintomas que vão acontecendo, e sim, né? Daí se apresenta todos esses conflitos e dificuldades que a gente está assistindo aí no panorama mundial e contemporâneo. Uhum. E aí, né, é uma questão toda que o Mauro César coloca, que ele vê nisso, ele cita alguns autores, a própria Joana, Nietzsche, o Bauman, uma falência psicossocial, né? E ele quer trazer essa diferença da benfeitora em relação aos demais autores, né? E ele propõe, dizendo que a Joana nos aponta roteiros para uma reedição do ser, né? Agora alicerçado, segundo ele, na realidade do espírito imortal. Como é que tu vê isso, cara? Bom, a proposta da Joana é diferente de tudo que se tem notícias, assim. Primeiro porque ela tem esse viés espírita, né? Então ela está considerando o espírito imortal, ela está usando termos claros como reencarnação, como o self, a alma do ser imortal, ele visa alguma coisa enquanto vivo. Então ela é bem clara nesse sentido. Ela não só teoriza, filosofa, traz como se fosse estofo assim para cultural, mas ela também traz um propósito de alma, algo que vai além, né, de quando nós estamos vivos. Isso aí vale para o nosso progresso como um todo. Então é um assunto um pouquinho mais profundo. Então, mesmo que metaforicamente, assim, o Nietzsche, né, Bauman, eles vão trazer questões assim que vão tentar trazer a realidade do dia a dia de uma forma mais nua e crua, e tirar um pouco a questão das igrejas, do ridículo humano, né? Poder dialogar um pouco com essa questão mais densa do ser humano, de uma forma menos piegas e de uma forma mais crua, né? Como muitos outros autores fizeram, e vão trazer coisas interessantes para a gente aproveitar. A Joana é categórica em falar que nós temos um espírito imortal, que Deus é amor, que a nossa finalidade é aprender a amar, é evoluir, e ela não vai trazer de uma forma rasa isso, né? Ela vai trazer de uma forma muito bem consolidada, ela vai citar autores, ela vai trazer toda uma proposta de teorias psicológicas, usando, né, como pano de fundo a teoria junguiana. Então, a diferença eu vejo que assim é esse viés, né? Não tem como a gente considerar igual, porque é alguém que está falando claramente da imortalidade do ser, da reencarnação, vai além, né, do que todos os autores que a gente já teve.
Eu acho que os autores que trabalham com a crise da modernidade ou a pós-modernidade, eles conseguem fazer uma descrição muito rica do que acontece, né? Mas eles não encontram ainda uma saída. Eles tentam levantar algumas coisas. O Balmo fala que a família é uma questão importante. Quando ele fala da sociedade líquida, que quando tudo está agora permanentemente desmontado, sem perspectiva, diz ele, né? Nada tem permanência, tudo é temporário, e por isso que ele sugere o termo dessa metáfora da liquidez, da sociedade líquida, que é o estado da sociedade moderna, né? Como os líquidos, que é essa incapacidade de manter a forma. Né? Então, as nossas instituições, nossos quadros de referência, os estilos de vida, as crenças e convicções estão muito sempre em transição, muda a todo momento, sem poder elaborar, sem solidificar. Então, isso fala da realidade, assim como outros autores vão trazer, uma Fissoli vai trazer também um momento de saturação, ele vê que há assim, uma saturação química na dinâmica de alguns corpos, né? Nós também vivemos uma saturação que é em todos os sentidos. Né? Então, esses autores eles realmente apresentam vários sintomas muito interessantes. E a Joana vem trazer também essa realidade, vem descrever essa realidade, mas ela vai realmente colocar que essa saturação não é fruto da crise econômica, né? Mas de uma crise societal, resultado justamente da negação, né, da realidade espiritual. Então, ela vai pegar realmente a causa central do processo, né, que a gente vive, que é justamente a perda da representação interna do centro da vida na cada um de nós, que são a falta dessa representação do self, né, da consciência espiritual, que vai gerar todas essas patologias do self, os transtornos do campo da pulsionalidade, o empobrecimento da função simbólica, como eu falava antes, e assim por diante. Né? Então, com certeza, a Joana traz algo bem importante que vem nos ajudar a ter esse roteiro, como o Mauro coloca, em relação ao resgate, né, e reedição do ser. Também, né, Gelson? Oi? Perdão. Só complementar, assim, no prefácio desse livro que a gente está, Contribuições da Joana de Ângeles, né? Ela vai falar que o materialismo ele vem escamoteado de várias formas. Então, na verdade, se a gente leva em consideração apenas uma teoria, né, e bota todas as nossas fichas naquilo, esquecendo da questão espiritual, da questão da ação e reação, ou de uma forma até rebelde, nós realmente podemos estar muito afeiçoados mais com a matéria, porque está disfarçado, não é uma coisa visível, mas ela está disfarçada porque o ponto de partida é o mesmo, a vida acaba aqui, né? Então eu tenho que me desesperar. Se a vida acabar aqui e eu não tiver, eu não sou nada. Então, se eu acredito na realidade do espírito, isso é uma proposta anti-frustração, né? Porque eu acabo construindo de verdade, né, uma situação futura que vai valer a pena, vai compensar o desprazer, mas não de uma forma imatura ou em que eu não sou co-participante na realidade, mas de uma forma madura e que consegue realmente deixar para depois o prazer, e isso que traz também essa questão de estimular o nosso cérebro a viver o estresse, também é conseguir, com técnicas de relaxamento, seja quais forem, né, ou de esporte, a gente conseguir adestrando o nosso corpo, já que estamos aqui, a que ele pode suportar situações de estresse e se sair bem. Isso a gente aprende também. Então, essa proposta da Joana, ela vai ao encontro dessa verdade, né? A Eusolia, ela traz uma questão particular, assim, um caso mais próprio, de uma situação de que uma pessoa que tem uma necessidade quase doentia de ser reconhecido, de precisar de atenção todo o tempo, e quando não recebe, se fecha em silêncio, por não receber justamente esse elogio e reconhecimento. Ela pergunta como fazer para ajudar. Né? Não sei se tu pode pensar a partir desse contexto
pós-moderno, como é que tu vê isso, né? Essa necessidade tão premente, né? de reconhecimento, de afeto, entre outras coisas. Existem vários fatores aí envolvidos, né? Porque quando a gente está falando de relação, a gente tem o objeto, aquele que convive com o objeto, o entorno deles, a relação dos dois e as causas anteriores àquilo, né? Então, às vezes, teria que saber muitas questões assim mais detalhadas de como é que chegou aí, qual é a vinculação dela com essa pessoa, né? De que forma tenta ajudar, de que forma essa pessoa recebe, né? Mas o fato é, a gente tem, que eu consigo ver, assim, notar nas pessoas, né? Eu noto que muitas vezes nós passamos muito, assim, essa ideia de que dar limite é uma coisa que nós estamos desencorajando o outro. Então, ou por um lado nós somos brutais e agressivos, porque somos, né, bastante ainda, nesse estágio que estamos, e daí cortamos e rompemos e meio que temos uma reação contra fóbica, assim, de não, sai, não vou mais saber de ti, tu só me incomoda. Ou, por outro lado, nós somos muito coniventes, e daí, no fundo, a gente está nutrindo aquele desconforto, aquele desgosto, aquela raiva, aquela mágoa, só que a gente não consegue sair daquilo, e de certa forma tem um gozo no ego, né? Um prazer, assim, em manter aquilo, porque aquilo representa também que estamos fazendo algo que é importante, né? Tem gente que precisa ter alguém para cuidar, para se sentir útil. Então, existem vários fatores, assim, o ideal, claro, é a gente conseguir dar limite de forma amorosa. Sempre colocar, né, como dizem, um litro de um litro de amor num pingo de verdade. Isso é muito difícil, porque nós nos sentimos desacomodados pelo ego, as pessoas nos pegam, elas nos provocam, nós não nos conhecemos, então a nossa sombra está sempre ativada. Às vezes a gente acha que está sendo maravilhoso, né? E na verdade a gente que está obsediando a criatura, a gente que não deixa a criatura crescer, né? Então, eu acho que essa pergunta, sim, é uma pergunta muito ampla, porque seria a pergunta do tipo, como nos se relacionar sem isso ser uma verdadeira desgosto, uma tragédia, como se relacionar de uma forma positiva, né? A gente não tem essa resposta, teria que ver esses fatores. A gente não sabe se é uma questão que envolve uma realidade que está em sintonia com esse momento narcísico do ser humano, ou questões mais pontuais do mundo interno dele, mas uma coisa que eu acho interessante é que a Joana Diano, no livro Ser Consciente, ela fala que toda aquela pessoa que busca, né, a posse, né, o ter, o reter, ela acaba se perdendo o seu próprio sentimento, ou seja, permanece vazio de sentimento. Já que o objetivo da vida humana, segundo a benfeitora, né, parte justamente dessa necessidade de elaboração, de elevação do sentimento, e que, segundo ela, inicia no corpo. Né? Então, a infância que cresce sem essa consciência, né, e que vai perdendo o contato com a sua realidade original, que é o ser transcendente, ela acaba realmente não conseguindo ter referências que sustentam a vida dela, e aí fica ou querendo compensar isso, mas não consegue absorver. Então, a Joana coloca o grande trabalho é uma tomada de consciência, expandir a consciência. E aí ajudar, então, de uma certa maneira, a pessoas, a todos nós, né, esse é o exercício nosso, né, de se autopenetrar no sentido de descobrir novos potenciais a serem desenvolvidos. Né? E, então, ela diz que o ser consciente é a meta existencial de cada um de nós. E se consegue pelo auto-amor, né? Pela bondade, pela compaixão, pela ação benéfica do outro. De uma certa maneira, é o convite que a gente tem que fazer para as pessoas de procurar reconhecer esse afeto, né? Reconhecer esse potencial a partir dessa visão mais alargada da consciência e da nossa realidade espiritual. Né? Então, isso é um desafio que pode se dar de várias maneiras, a partir do próprio contexto de cada pessoa. Né? Tem que fazer, como a Cara falou, uma análise mais criteriosa da realidade que se vive para ver caminhos possíveis em favor disso. Né? Uhum. O Otávio, Carla, que ele fala das guerras, né? Comenta sobre
esse momento que começa de novo essa busca armamentista, essa fantasia, né, que começa a tomar forma dos conflitos bélicos, e fala que isso evidencia a nossa ignorância humana, né? Onde a nossa inteligência tecnológica é usada de maneira inadequada. Então, ele quer comentar se é isso mesmo, se de uma certa maneira a nossa inconsequência e atitude inadequada é fruto, né, dessa ignorância humana, aonde então todos esses recursos intelectuais estão sendo usados de maneira negativa. Com certeza, né? A gente está num nível cognitivo muito bom, mas a nossa parte emocional ela tá tão deixada de lado, tá tão, né? Estamos tão assim titânicos que a gente entra nessa fantasia, como já falou, de domínio e que não medimos as consequências mesmo, porque uma guerra nuclear pode matar a própria vida daqueles que provoca, né? Uma atitude bem inconsciente, bem suicida. Inclusive, o aumento do suicídio também é uma coisa importante, né? Desse momento contemporâneo que a gente está vivendo, seja direto ou indireto, seja através de formas lícitas ou não. Então, na verdade, a guerra assim, é muito como um sintoma. Na verdade, tudo que acontece de forma coletiva, ela nasce no indivíduo. Nós somos as pessoas que permitimos que as coisas aconteçam no nosso mundo. Então, de alguma forma, a guerra, essa guerra que se apresenta, e que pode piorar ou não, ela é um sintoma de toda uma psique, de toda uma humanidade de encarnados, desencarnados, que estão emanando, assim, rebeldia, materialismo, essa coisa, o preconceito velado ou não contra aquilo que é diferente, né? Nós somos ainda muito preconceituosos, a gente tem muita dificuldade, assim, de não ser opositor àquilo que é diferente a nós. Isso, a gente começa a opinião política, né, gente? É uma barbárie, assim, as pretensas discussões, né, para melhorar o mundo, né, o discurso da Primeira Guerra era esse. Essa ia ser a guerra definitiva, né, depois dela nenhuma viria. Então, às vezes, a propósito, assim, de defender uma questão econômica, uma questão política, né, com a pretensão de que isso vai melhorar o mundo, eu posso me tornar uma pessoa extremamente titânica e inconsciente. Então, tudo aquilo que foge da doutrina de amor de Jesus, independente de como se apresente, né, no coração de cada um, é uma coisa imoral e é uma coisa que vai levar a consequências, às vezes, desastrosas. A guerra é um desses sintomas, que realmente pode ir até as últimas consequências se a gente não vibrar no polo oposto. Então, reagir com mais ignorância, né? Justamente quando Jesus fala o mundo, os mansos herdarão a terra, são as pessoas serenas, né? Não são as pessoas que vão pegar armas e se matar. Isso não faz sentido, realmente, isso é irracional. A Rita, né, ela comenta, né, que ela realmente fala que os desafios são tão grandes, né, atualmente, as frustrações, decepções nas relações humanas, né, falta de cooperação, personalismo, falta de compromisso e assim por diante, que está difícil de conviver com tanta energia negativa. E aí, complementando a colocação dela, né, algumas pessoas questionam, né, esse momento que a gente vive, né? A Roberta, por exemplo, coloca assim que que prognóstico a gente pode ter nessa perspectiva, já que a geração de hoje será a humanidade de amanhã, né? Como é que fica esse momento? E a Rita também questiona como manter o equilíbrio diante de um momento tão desafiador. Então, essas são questões que realmente nos ocupam, né? Esse momento de aparente caos, esse turbilhão de forças que nos atravessam, essa perda de referência, né? Tudo isso faz parte, mas é interessante, eu quero lembrar daí uma frase da Joana de Ângeles, que está no Homem Integral, que ela diz: neste momento atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação
para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Então, tu vê, nesse homem atribulado nossos dias, a divindade deposita confiança, ou seja, apesar de toda a crise que a gente vive, talvez é necessário chegar ao fundo do poço, né, para se despertar de consciência, porque o vazio, né, ele é uma característica de uma transformação interna. Muitos processos psicológicos da crise da meia-idade falam de um vazio, e esse vazio é, de uma certa forma, essa ideia de que aquela estrutura que antes sustentava a nossa fantasia entrou em colapso, não sustenta mais. E agora, então, e uma nova consciência não surgiu ainda. Então, ao movimento do self buscando uma nova saída, mas que a consciência do ego ainda não conseguiu. Então, esse vazio é o momento necessário para que possa realmente reconhecer que tudo aquele esforço em direção a que a gente estava tentando não foi suficiente e que temos que buscar um novo caminho. Então, se por um lado esse vazio gera toda esses sintomas, é a oportunidade de mudança. Então, claro, isso vai depender de nós. Se nós vamos insistir no nosso orgulho, onipotência e egoísmo e ficar, né, nessa atitude de cada vez mais controle, individualismo, guerra, competição, ou se a gente vai ceder, né, e buscar um caminho de transformação e renovação social favorável, então, a um mundo de regeneração. Mas a crise ela se faz necessária justamente para gerar uma tentativa de mudança nas nossas vidas. Uhum. E quando traz essa palavra de crise como oportunidade também, se a gente puder observar isso de um ponto de vista mais otimista do nosso processo, nunca teve tanta oportunidade para a gente fazer trabalhos, né? Que hoje em dia ouvir uma pessoa ou, enfim, gastar o seu tempo com algo que não seja necessariamente de ganho próprio, monetário, enfim, várias coisas que dá para fazer, assim, né? O próprio autocuidado, tudo que ele pode suscitar em termos de reflexão para o homem e para a mulher, né? Enfim, acho que tem tanta coisa que dá para fazer, assim, quando tudo é desespero. Então, acho que poder estar com calma nesse momento é o primeiro grande desafio, né? Quando a gente fala de estresse, assim, a gente poder realmente não se desesperar, não entrar nesse torvelinho, né? A Joana sempre traz isso. A gente não entrar nessa balbúrdia generalizada ou se identificar com discursos agressivos ou com, sei lá, rivalidades, né? Poder, como o Buda falava, ver as pessoas como se fossem nossas mães, né? Então, a gente está muito acuado, assim, tanto socialmente, com as instabilidades que estão em todas as áreas econômicas, sociais, de ego. Então, procurar a minha paz, e já é uma grande coisa, que toda vez que a pessoa está bem, né, ela realmente ela vira um foco ali, as pessoas procuram ela para estar junto, essa pessoa se torna um membro útil de trabalho, então é uma cascata, é um ciclo, se tem um ciclo vicioso, ele se torna um ciclo virtuoso, porque a pessoa aí, ela consegue um monte de coisa, ela vai até estimulando outras a estarem bem. Então a gente às vezes se preocupa muito, né? Onde vai parar? De corre para o lado para o outro, né? E o que vai acontecer? E meu Deus! E eu estou muito ansiosa, eu estou extremamente estressada, estou extremamente pessimista, e eu poderia já estar ajudando as pessoas a acreditarem que realmente as coisas vão melhorar. A gente sabe, o Mano já falou, tem uma data prevista mais ou menos, lá 2057 mais ou menos, né? As coisas vão estar muito melhores. A gente sabe que existem colônias com ótimas instalações depois que a gente desencarna. Então, assim, o problema não é que a gente saber, porque o nosso lado racional sabe que as coisas tendem a ficarem bem. O problema é nos suportar nesse momento de tormenta, porque está tudo em jogo. Quem fomos, quem somos e o mundo que habitamos, né? Inclusive, a Enis Risse aqui, ela é diretora de uma escola e ela percebe o grau de ansiedade cada vez maior nos alunos, né? Se isso é comum nos dias de hoje e se é algo que a gente possa fazer para amenizar
ou diminuir essa situação que ela vivencia todos os dias na sua escola, né? E essa ansiedade é uma das questões bem importantes, né, Carla? Aliás, o Uhum, Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né, do ponto de uhum. vista estatístico. Sim, eu gosto muito da ideia da atenção plena, do mindfulness, né, de estar ali presente. E eu acho que até por sintomatologia dos pais e do mundo, as crianças estão muito ansiosas. E eu acho muito bacana algumas iniciativas de meditação em grupo, de relaxamento. Às vezes, num primeiro momento é mais difícil, talvez tenha que colocar uma música, né? Tenha que suportar alguns atritos, tem que ensinar, de preferência que seja um adulto que já faça essa prática para saber ensinar as crianças, né, a fazer, mas isso é comprovadamente eficaz, assim, a gente ter, porque o que acontece? Muitas dessas crianças, até com TDAH, que tem lá o córtex pré-frontal, medial, né, alterado, elas, quando fazem técnicas meditativas, principalmente as que duram 20 minutos para mais, elas têm alterações nessa região, e quando eu consigo estar conectada, eu me sinto mais seguro e tenho uma sensação de pertencimento, que é tudo que às vezes a gente precisa, né? Aquela questão da amorosidade, da segurança daquele momento, e aí ensinar, assim, a suportar momentos repetitivos, porque esse próprio pequeno desconforto vai ensinando a criança a ficar no lugar e a relaxar, e também, quando for para um pensamento externo, gentilmente retornar, não precisa se chicotear e dizer, não, tu tem que estar pensando, vai para um pensamento ruim, volta, a gente ensinar a voltar, e também que se sugere é ter uma âncora. Então, assim, dizer para a criança, todo mundo vai olhar para essa florzinha, para esse pontinho que está aqui, ou todo mundo olha para o pé, né? E daí, aquela vai ser âncora. Toda vez que eu achar que eu estou me distraindo, eu volto. Não precisa ser um longo tempo, pode ser 15, 5 minutos, né? Acho importante também, já se me ocorre, a gente poder falar da beleza, porque a gente fala tanto de tanta desgraça, né, de tanta coisa ruim, as notícias, a gente só vê isso, né? Até os desenhos estão meio, tá todo mundo meio nervoso, assim, não é como antigamente, que coisa era um pouco, as músicas eram mais clássicas, né? Poder trazer, quem sabe, um pouquinho, ensinar, assim, a falar de coisas boas também, né? Vamos criar um cenário bom, vamos fazer uma imaginação ativa num lugar bom, escreva sobre algo que você... Porque parece uma coisa banal e óbvia, mas muitos de nós, desde crianças, a gente vem ao encontro da porrada do mundo, né? Das guerras, das famílias, de adultos que brigam, e a gente tem que voltar para a beleza, para o prazer, para nós mesmos poder ter esse momento de ser criança, né? Essa questão que a Eunice coloca, né, da ansiedade, se junta ao entorpecimento psíquico. Então, essa questão de recuperar, né, um sentido mais profundo nas relações, na beleza, no reencantamento da vida, é uma coisa importante, porque se de um lado a sociedade ficou cada vez mais ansiosa, em função da aceleração do tempo, do excesso de atividade, das tarefas, como a Carla colocou, do estresse, e nós ainda temos uma sociedade de muita discrepância social, de violência, de criminalidade, que gera mais ansiedade, mais medo, que a ansiedade é medo, e o Balmo coloca exatamente isso, que uma das características líquidas da nossa sociedade moderna é o medo, e esse medo, ele é um medo estranho, porque não é medo de algo pontual. O medo de ser difuso, desfocado e indefinido. Então, esse medo penetra, e é um medo também espiritual. E tem uma outra coisa também, a nossa mente está mais mediúnica, né? Nosso campo precisa estar mais aberto. Então, eu não sinto só o meu medo, eu sinto o medo do mundo também. Então, de uma certa maneira, essa atmosfera mundial é uma atmosfera de temor e de medo, e de uma realidade, né, onde as conquistas são muito temporárias. Então, elas não dão segurança. O mundo realmente não nos dá segurança. E o Balmo fala que, em função disso, o nosso medo é mais insuportável hoje em dia, né? E quanto mais a gente se afastar da questão da nossa responsabilidade, da nossa questão ética, distanciado da reflexão moral, mais difícil fica. Então, o Balmo vai afirmar justamente que o medo é o demônio mais sinistro do nosso tempo.
né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, a gente tem que ajudar as crianças a serem contidas, afeto, se relacionar com elas, se avaliar, gerar essa autoconsciência que Joana Dias nos coloca, criar de novo um campo psíquico favorável para se escutar, para poder reconhecer, para discriminar o sentimento. É um reaprender a se relacionar, é um reaprender a se conectar com a vida, com a natureza, com o divino. Tudo isso são questões necessárias e muito desafiadoras hoje em dia, junto com as nossas crianças e adolescentes, porque eles nem dão chance para isso também. São tão agitados, estão tão inconformados, estão tão impacientes, que eles nem aceitam muitas vezes alguma proposta nesse sentido. Então, a gente tem que ser muito criativo e para poder justamente ir tocando o coração dessas crianças, isso dando uma sustentação afetiva, amorosa e espiritual, que hoje em dia está muito escasso no nosso tempo. Né? Então, e aí entra uma outra questão, né, que foi colocada aqui, que é a questão da... Deixa eu ver se eu acho aqui, da Giza, que ela cita um trecho do livro que fala da desreferencialização do sujeito e a dessubstancialização do indivíduo. Né? Ela queria entender que seria esses termos. Isso é um termo usado, né, Giza, atualmente, que é justamente essa falta de substancialidade do nosso mundo interior. Isso que o Bauman está falando, né? Isso que a gente está falando da exaustão, da falta de significado. Então, a substancialidade do nosso mundo interno que se perde num jogo de imagens, de prazer. A imagem vale mais do que a realidade. Né? Então, vai se criando esse falso eu que se perde em referência. Então, eu não tenho mais referência de mim mesmo e desubstancializa meu mundo interno, onde a minha vida fica oca, fica sem sustentação interna. Então, isso seria então, essa falta de substancialização do indivíduo. Tem vários outros comentários aqui, Carla. Vamos dando uma olhadinha aqui para a gente poder comentar. Por exemplo, né? O Elemato falava sobre essa questão da substancialização, que a gente já comentou aqui agora. A Elizabeth sugere danças circulares também, como forma de buscar alternativas nesse momento. Né? Que mais aqui? Vamos ver mais. O João queria entender um pouquinho mais sobre esses antagonismos, né? E aí a gente explicou sobre essas forças agônicas, e aí há uma proposta da necessidade de acolher, né, a nossa sombra, né? De poder, de uma certa maneira, buscar um reconhecimento da nossa natureza e poder, de uma certa maneira, compor cada um com a sua responsabilidade de assumir, né, esse trabalho de fazer consciência de si mesmo. Né? Então, isso eu acho importante. E aí a Alice Diniz coloca a questão da medicação em jogo aqui. Ela fala se até que ponto a gente fica preso, projetando na medicação uma promessa de um paraíso perdido, né? E em vez de buscar uma capacidade de lidar com a vida, com o sofrimento, a gente pode ficar dependente da medicação. Então, ela questiona essa questão do antidepressivo para diabético, né? E que depois de um tempo a própria medicação pode dificultar ainda mais a busca do autoconhecimento. Como é que tu vê isso, Carla? Bom, quando a gente fala de antidepressivo, de qualquer fármaco para o sistema nervoso central, a própria Joana, se não me engano, foi no Refletindo a Alma, no Espelhos da Alma, ela vai responder que a indicação do remédio é quando, por conta, a pessoa não consegue. Então, se a gente vai falar de humildade, né, humus vem de terra. Nós estamos aterrados, nós estamos encarnados. Então, a gente não consegue, muitas vezes, sozinho, suportar certos embates.
O antidepressivo, por exemplo, ele vai, inclusive, entrar em sistemas de dor, de sensação de dor. E a serotonina, por exemplo, ela é um hormônio necessário para a produção da melatonina. Então, tem muita gente que não gosta de antidepressivo, mas adora tomar uma melatonina, que é um hormônio também que nós mesmos produzimos, né? Então, a gente tem que cuidar de tudo isso, sempre tem que ter um critério. Porque se, por um lado, tem as pessoas que são hipocondríacas, né, que quase sentem dor para tomar remédio e que realmente amortecem, seja com remédio, seja com substâncias do seu processo. Por outro, tem as pessoas que realmente têm uma atitude um pouco de prepotência, assim, porque é a mesma coisa que uma pessoa que precisa emagrecer, ela colocar na cabeça dela que ela é saudável assim, né? A gente sabe que tem já literatura falando que isso aumenta o fator de inflamação do corpo, então não é bom a obesidade. E eu criar uma teoria isso porque dizer que isso não foi uma coisa saudável, né? Eu posso comer o que eu quero, a hora que eu quero. Então, a gente tem que cuidar muito, assim, esses critérios. Segundo a Joana, quando a gente não consegue sozinho, e daí isso tem um critério, isso tem que ter uma avaliação séria clínica, não pode ser assim, que é muito comum acontecer. A minha vizinha toma esse, eu quero saber se eu posso trocar. Ah, eu tô com sono, daí nem espera, né, o remédio fazer o efeito, tudo é do remédio, o remédio é um vilão. Então, imagina, né? Claro que a gente sabe que existe toda uma questão de indústria farmacêutica, de propaganda, de uso excessivo, o próprio Venvance, né? É um remédio, é uma droga muito pesada que está se usando a torto e direito, mas eu acho muito engraçado, assim, entre aspas, que na prática as pessoas gostam mais de umas substâncias, desgostam mais de outras. Então, melatonina as pessoas tomam como se fosse chazinho, Rivotril, né? As pessoas adoram, e esses sim viciam, ao contrário dos antidepressivos. O tarja preta, ele vai atuar numa região chamada GABA, que é a mesma região da cachaça, do álcool. Então, as pessoas tomam Rivotrilzinho, gotas, mas eu não quero ficar viciada em citalopram, que é uma classe muito menos perigosa, né? Então, acho que tem que ter sempre esse cuidado. Acho que tudo a gente tem que dialogar com o médico, procurar saber, mas cuidar, porque até para o nosso processo de autoencontro, se a gente não ter uma postura humilde e realmente poder reconhecer qual é o meu limite, né? Eu sou uma pessoa que, ok, eu posso ter teorias incríveis sobre a vida, mas eu tenho um limite, meu corpo tem um limite. Daqui a pouco eu estou há muito tempo em sofrimento, não me dei conta, e agora realmente, se eu não tomar um remédio, o meu sofrimento vai ser muito maior e eu posso até botar uma internação fora, né? Porque eu fiquei sem serotonina suficiente, então tudo isso tem que ser. Eu acho importante, talvez, o que ela possa estar fazendo referência, né? Esse excesso indiscriminado que tu estava comentando, né, cara, da medicação. São duas coisas que eu acho que são preocupantes nessa medicação. É justamente a fantasia que a medicação vai dar conta de tudo, ela e não vai, né? Mas ela é um ótimo instrumento quando bem utilizado, né? E essa desculpa que tudo é químico, né? Tudo é químico, e aí a gente não assume a responsabilidade de que a gente é o criador da nossa própria história, e o nosso destino é fruto das nossas escolhas. Então, de uma certa maneira, há uma certa tendência hoje em dia, das pessoas dizer, eu tenho uma química assim, a minha genética é assada, e isso resolve, né? E como se isso me isentasse do meu compromisso com a minha vida e com minhas questões, né? Então, acho que essa é a grande questão. Mas, realmente, isso que a Carla está colocando, a Joana é bem clara, né? Que fala que tem estruturas egóicas que são muito frágeis, ou que o sofrimento é tão grande que não deixa a pessoa elaborar os seus processos internos. Então, nesse caso de sofrimento muito intenso, ou de uma estrutura de uma pessoa que não consegue fazer consciência e não consegue ter recursos egóicos para poder dialogar consigo mesmo, daí a medicação é necessária. Então, tudo isso tem que ser realmente muito bem avaliado, né? E por isso a necessidade de um profissional competente para poder fazer isso e conduzir o processo de uma maneira certa, né, conforme a necessidade de cada pessoa, né? E às vezes realmente há uma predisposição genética, né? Tem pessoas que são deprimidas desde a infância, é um espírito que já está comprometido com aquilo. A gente sabe que a esquizofrenia é uma doença crônica, ela vem às vezes do nada, ali pelos 18 anos geralmente, né? Precisa de um tratamento, então as coisas elas estão interligadas, então realmente tem uma linha tênue.
entre quando necessário. A gente só tem que cuidar para não ter opiniões apaixonadas, assim, né? A gente precisa realmente avaliar aquilo com calma. Até o termo que a gente usa, né? Muita gente diz, estou sendo fraco porque eu vou precisar de um remédio. E quanto tempo sofre? Diz que o indivíduo que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele demora em média 10 anos para procurar atendimento, sabe? E às vezes a pessoa pode ler todas as obras do André Luiz, passar por todos os retiros de spas, mas é uma coisa que ela, por algum motivo, está precisando, ou só naquele momento, né, gente? Então, claro, é muito delicada essa questão, a gente vai ter que sempre ter o bom senso e avaliar com calma, né? Com certeza. As pessoas fizeram várias sugestões aqui, né, nessa busca, a meditação, o Tai Chi Chuan, entre outras coisas. E Joana, ela sugere a necessidade de se libertar das reminiscências melancólicas. Então, uma das questões importantes é que a gente vencer justamente a nossa insegurança, o nosso receio, não ficar reforçando essa imagem pesada que o mundo coloca e buscar novos valores, novos potenciais para enfrentar as dificuldades. Então, lembrar a nossa condição de espírito imortal. Eu sou um espírito, eu confio no amor do Pai, eu confio na minha capacidade, né, de vencer. Né? Se a gente entrou nessa história pesada, a gente construiu um caminho até aqui, a gente pode desfazer esse caminho. E isso se faz com tenacidade, com cuidado, porque terapia é cuidar, né? O termo terapia, né? Vem lá do Platão, o Platão só usava o termo terapia, quer dizer, é cuidar. Né? Então, é a atitude cuidadosa conosco e com a vida. E aí a benfeitora sugere, né, esse trabalho que é da constância, né? Da leitura, de boas leituras, da oração, a convivência e a sintonia com o psiquismo divino, né? Atos de beneficência, de amor através da caridade, o relacionamento fraternal, né? A conversação edificante, tudo isso que nutre a nossa alma e que às vezes parece que por ser óbvio a gente deixa de lado, mas que são fundamentais que a gente possa nutrir na nossa vida, para que isso possa dar uma fortaleza interna e trazer possibilidades novas de enfrentamento a esse momento delicado que se vive. Né? Então, tudo isso é importante. Sim, até acho que a medicina do futuro vai ser nós mesmos, é o que os espíritos dizem, vamos ser nossos próprios médicos, né? Próprios terapeutas. A gente não vai precisar de coisas externas da forma assim como a gente tem feito, né? E claro que a gente erra a mão. Mas olha que interessante isso que o Jorge está trazendo. No Amor Imbatível Amor vai ter um trecho da Joana que ela vai dizer o seguinte, o que ela sugere, né? Exercícios físicos e rítmicos, natação, caminhada, ciclismo, de acordo com a eleição de cada qual, ao lado de exercícios mentais, boa leitura, música inspiradora, conversações instrutivas, relacionamentos estimulantes, orações, meditação, ajuda ao próximo. São excelentes terapias para a redescoberta do significado existencial e da vida, aceitando sem estresse as imposições contemporâneas decorrentes do processo de evolução científico-tecnológica. Então, na verdade, todas essas questões, assim como cuidar do nosso estilo de vida, isso vai ao encontro de algumas populações no globo que são centenárias, né, que são as chamadas Blue Zones. Foram tentar descobrir por que algumas regiões, sei lá, na Sardenha, sei lá onde mais, existiam tantos centenários, né, e por que o estilo de vida deles era melhor. E eles encontraram coisas muito que vão em encontro da Joana, né, essa questão que são pessoas que se movem naturalmente, então elas não usam tanto carros, Ubers, enfim, para se mover. Elas estão ciclando junto com a natureza, tem dia de estar mais ativo e vão procurando se conectar com as pessoas. Então, de dia elas estão mais ativas, quando vai escurecendo elas vão também se acalmando, elas não ficam de madrugada, né, ou no celular. O que acontece? A luz do celular, ela mimetiza a luz do sol. Tem muita gente que quer remédio para insônia e vai no banheiro, liga o celular na cara, o cérebro entende que é dia, não dorme mais, né?
Outra coisa, sensação de pertencimento, ela evita uma solidão. Tem muito aquela coisa do cuidado, o idoso é cuidado pela aquela população, as crianças, tu tem com quem contar, essa sensação de pertencimento ela é muito saudável. Eles comem com sabedoria. Então, predominantemente aquela dieta do Mediterrâneo, né, que sabe que são ricas em peixes, muitos folhosos, é uma dieta, alimentação plant-based, baseada em vegetais, então eles comem muitos vegetais. A gente sabe que o zinco, o magnésio, vários tipos de substância que nós precisamos para ajudar nosso cérebro a produzir esses hormônios do prazer, a gente vai encontrar numa alimentação saudável. E daí, claro, tem a brincadeira do vinho que dizem, né? Só que o que eles concluem? Que, na verdade, não é o vinho que vai fazer a longevidade. É que, como eles tomam um pouquinho, só tomam em celebrações em pouca dose, o fato de ter uma alimentação tão saudável suplanta aquilo que eles estão usando de álcool. Então, não é que a pessoa por tomar vinho assim, pelo fato de que essa pessoa está cuidando mais da sua alimentação e está se movimentando cada vez mais. Então, achei interessante, isso fala também dessa coisa esse trecho da Joana, né? Ela vai falar ali das coisas rítmicas, olha que interessante, não só, a gente sabe que os dois, né, o cardio e a musculação juntas vão fazer um efeito benéfico, mas olha a importância dessa coisa ritmada, tanto das respirações quanto das atividades físicas, né? Tudo, na verdade, é ritmo, né, Carla? O universo é feito de ritmo, né, de som e luz, né? Então, o ritmo ele é bem importante, porque o ritmo ele dá uma cadência, né, do nosso movimento. Por isso a respiração, a música, o ritmo, a forma como a gente lida com as coisas, que maneira, o ritmo que a gente impõe para nós mesmos, na relação de uma tarefa. Então, essa experiência arquetípica do ritmo da nossa vida, ter uma musicalidade harmônica, né? E ter um ritmo favorável, é uma experiência psicológica muito importante para nós nesse processo de busca de saúde, de equilíbrio, né? E aí entra uma questão que a Kellen trouxe, né? Se é salutar estimular o autoconhecimento no jovem. E com certeza isso que a gente está trazendo aqui, que a Carla trouxe, eu trouxe, que a Joana propõe, que claro, cada um na sua faixa de maturidade, de idade, mas ela fala que justamente ser consciente essa proposta de um trabalho permanente, de partir da nossa realidade psicológica, né, naquilo que a gente começa de onde a gente está, não queira ficar no passado ou ficar preso no futuro, aceitando-se, diz a Joana, como se mas buscando esse aprimoramento constante na nossa vida, né? E aí a necessidade de não se julgar, diz a Joana de Anjos, nem se justificar, nem se acusar, nem se culpar, mas se descobrir. Então, a proposta da benfeitora é autodescobrimento, né? Busca, e esse autodescobrimento é o reconhecimento também que a gente é um ser amoroso. E aí vem uma segunda etapa, além do autoconhecimento, que é o autoamor. A busca do auto-amor, a busca do auto-perdão, a busca de acreditar na nossa força espiritual e assumir a nossa responsabilidade, abrindo a mão da nossa infantilidade espiritual para assumir a nossa consciência e a nossa capacidade de superação, porque ela existe em cada um de nós, né? Uhum. Muito bem, a gente está chegando pertinho da nosso encerramento, mas eu queria trazer uma frase das irmãs Munakata, de Yasuri Ozu, que é de um filme japonês, que elas dizem assim: a verdadeira novidade é aquilo que não envelhece, apesar do tempo. E o que não envelhece, apesar do tempo? É o Evangelho de Jesus, né, gente? Então, a verdadeira novidade está lá no Evangelho, né? A gente está trazendo linguagem moderna, né? Isso que a Joana propõe na psicologia dela é poder trazer uma linguagem que possa compreender justamente o Evangelho de Jesus. Porque a gente quer muitas novidades, e novidades que muitas vezes são superficiais e não sustentam, mas, como diz as irmãs Munakata, a verdadeira novidade é aquilo que não envelhece. Então, que a gente possa realmente meditar também
sobre as passagens do Cristo, né? Ir lá recolher ele como sendo esse arquétipo do homem integral, ele como sendo a fonte de vida espiritual para todos nós, ele nessa atitude de extrema sabedoria no lidar com a humanidade, né? Na sua compaixão, na sua firmeza, na sua forma de administrar os conflitos do ser humano, vai nos dando o roteiro seguro para o enfrentamento dessa vida atual que a gente vive, né? De desilusão, de incerteza, de enfrentamento, né? Com a nossa sombra, e tudo isso que ainda a gente vai ter que lidar nesse período difícil que a gente está vivendo atualmente, mas como a Carla colocou, sem perder a esperança, sem perder o otimismo, sem deixar de focar na beleza, na alegria, no amor do Pai que nos sustenta e está presente a todo momento da nossa vida. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, Carla, em relação a tudo que foi colocado. Eu acho que tu resumiu bem, Gelson, é isso aí. Acho que a gente tem que cada vez mais tentar se conectar com o Pai Maior, com amor, ver o lado positivo sempre e exercitar, né, a nossa boa vontade como outro músculo qualquer. De tanto tentar, isso vai se tornar natural, vai se tornar fisiológico, né? E nós vamos conseguir sair dessa encarnação melhores do que aqui chegamos. Muito bem. Então, a gente agradece a todos que estão nos acompanhando, que estão nesse trabalho de reflexão com a gente, e convidando para o próximo encontro, no próximo sábado, capítulo 2, né, do livro Contribuições, que é a saúde integral na visão de Joana de Ângeles. Então, fica aqui o convite. A cada encontro vai ter 2 companheiros da M Brasil, né, do Núcleo de Psicologia, algum convidado, para poder debater com vocês cada capítulo do livro. Um bom final de semana, muita paz, muita luz no coração de todos, e até o próprio sábado. Obrigado, Carla. Muito obrigada, E Gelson. vamos em frente, né, gente? Isso aí.